Muito bem-vindos a mais um episódio do Nós Pod. Esse podcast que tem o objetivo de debater os pontos centrais do nosso país, do nosso estado, da nossa cidade. E tem também como objetivo elaborar ou ajudar a elaborar o nosso programa de governo para as eleições deste ano. Esse que vos fala, Técio Nunes, está pré-candidato a prefeito de Fortaleza pelo PSOL, pela Federação PSOL Rede. E hoje o tema é o tema, talvez, mais importante que a gente tenha para debater e disputar nas eleições desse ano. Segurança pública. E eu não poderia ter um convidado melhor que não ele, o nosso camarada, pesquisador da Universidade Federal do Ceará, Luiz Fábio. Seja muito bem-vindo, Luiz. Obrigado, Técio. É um prazer estar aqui com vocês, discutindo segurança pública, né? Eu sou Luiz Fábio, sou professor da Universidade Federal do Ceará e atualmente coordenador do Laboratório de Estudos da Violência e também vice-coordenador do Instituto Nacional de Violência, Segurança Pública e Poder, o INVIPS, do CNPq. É isso, gente. Então, aproveita aqui o início já, dá um like, compartilha esse episódio para todo mundo, que o debate hoje vai ser bom. Luiz Fábio, a gente tem uma sociedade que tende, né, tá caminhando cada vez mais para uma violência desenfreada, né? Assim, nós temos uma extrema-direita que soube capturar isso de forma muito efetiva, com discursos fáceis, discursos muito demagógicos, pregando violência para mais violência, enfim, né? Quando a gente também tem uma sociedade que, nos moldes do capitalismo brasileiro, cada vez mais desigual, né? A desigualdade social se aprofunda cada vez mais e isso também reflete nos nossos dados, na nossa estatística sobre violência, né? Desigualdade social, tem a ver, no final das contas, com esse crescimento da violência que a gente vê, não só aqui em Fortaleza, mas no Brasil todo, ou não? Isso é um dado irrelevante? Segundo a extrema-direita, é. O que eu estou perguntando para você, que é um professor, pesquisador sério, que tem a ciência, né, como instrumento de trabalho, não só blá, 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 se tem ou não, porque eu acho que é uma reflexão fundamental para a gente fazer. No final das contas, desigualdade social tem a ver com esse crescimento desenfreado da violência no nosso país ou não? Quando a gente pensa sociedades que têm baixos índices, baixos indicadores de violência, então a gente vai pensar em sociedades, né, que conseguiram reduzir esses índices de violência, a gente vai observar muitas dessas sociedades baixos índices de desigualdade social. Então, você tem aí os países europeus, né, que se olha para como se fossem exemplos, né, de civilidade, essa coisa toda. Não tem nada disso, assim. O que se construiu foram sociedades onde você tem um sistema social que funciona, onde você tem uma desigualdade razoável. São países capitalistas, são países de economias de mercado, mas são países que conseguiram ter uma razoabilidade nos índices de desigualdade social. Continuam tendo problemas, continuam tendo pobreza, continuam tendo miséria, mas têm índices de desigualdade mais baixos do que os nossos. Nós somos uma economia relativamente grande, somos uma das principais economias do mundo, mas não conseguimos reduzir os nossos problemas de desigualdade social. Então, nós temos uma sociedade de consumo, onde o seu sucesso é pautado pelo consumo, pelo seu acesso a bens e, consequentemente, um sistema de desigualdade que gera uma série de problemas. É a causa, a gente vai dizer assim, existe para explicar o crime ou a violência uma causa? Não, Técio, não existe uma causa. Existem múltiplas causalidades. Essa é um componente. Por quê? Porque ele gera fragilidade social. Ele gera vulnerabilidade social. A gente tem uma multidão de pessoas que sofrem com processos de exclusão, de discriminação, de racismo em função das suas possibilidades de acesso, e não é só acesso a bens e serviços, é acesso a bem-estar. Sim. É acesso a condições de vida que possibilitem que eu tenha, por exemplo, a possibilidade de realizar um projeto de vida.
Então, quando eu tenho tudo isso fragilizado, obviamente eu vou ter problemas. Então, esses índices de desigualdade social, em algum momento, eles vão sim refletir em indicadores de criminalidade e violência. Isso tem a ver muito com o IDH, né? Eu não sei se você consegue apresentar de cabeça, assim, pra gente números sobre isso, né? Mas eu já tinha visto algumas pesquisas que eu andei lendo, né? Que é muito coincidente, né? Porque eu tô fazendo questão de demarcar isso em específico, porque a extrema-direita tenta vender para nossa cidade, para nossa sociedade como um todo, principalmente a extrema-direita brasileira, de que violência ou insegurança, ou a gente perder a juventude como a gente tem perdido ano a década, passas as décadas, de década em década, a gente vem perdendo a nossa juventude para essa lógica do tráfico, do crime, etc, né? E aí a extrema-direita tenta vender isso pra gente como uma espécie de mau caratismo, é falta de caráter, é falta de Deus no coração, é falta... Enfim, tem várias explicações. Mas o dado fundamental que eles tentam mascarar é isso, né? A desigualdade social. E como a desigualdade social nos afeta de forma violenta, inclusive aprofundando esses dados, né? E aí tem pesquisas muito sérias que colocam, né? Que de forma muito coincidente, e aí eu estou usando de ironia aqui, os IDHs, né? Com que os IDHs os dados são mais alarmantes, a violência, consequentemente, está ali muito próxima, né? Tem uma explicação para isso. Se a gente pega os dados, os índices de desenvolvimento humano em Fortaleza, eles fazem uma espécie de U, né? Então, os índices mais baixos. Quando eu pego os indicadores, por exemplo, de homicídio na cidade, eles fazem o mesmo U. É porque essa população ela é mais violenta? Não. É porque esta população ela é mais suscetível aos problemas relacionados à violência. Veja bem, hoje nós temos um problema relacionado a conflitos armados em torno de mercados ilegais de drogas. Quem movimenta toneladas de cocaína no nosso país? São pessoas pobres? Não, não são pessoas pobres. Um quilo de pasta base de cocaína, ele tem um valor agregado, é muito dinheiro. Quando nós falamos de 1 quilo de cocaína, nós estamos falando de muito dinheiro. Sabe dizer quanto? E quem movimenta algo em torno, você tem hoje, você tinha, já faz um determinado período que eu trabalhei exatamente com os mercados ilegais de cocaína. Então, entre 2015 a 2018, eu estava fazendo pesquisa na Tríplice Fronteira Amazônica. Se estimava que 1 quilo de pasta base saía de lá por em torno de 12 a 17 mil reais. Uau. Vai depender de uma série de fatores. E isso pode chegar na Europa valendo 65 mil euros. Então, tem uma série de valores agregados que precisam ser estudados. Eu não tenho esses valores Sim. tão atualizados. Mas com certeza Mas não é nós estamos falando jovem da periferia de que tem nenhum. acesso, né? De jeito nenhum. Não são essas poder de pessoas mercado para que comprar isso. estão fazendo consórcios para movimentar esse dinheiro. Tampouco são essas pessoas que estão lavando o dinheiro desse mercado. Sim. Existe hoje uma economia do crime que, inclusive, penetra a economia formal. Quando você estuda grandes esquemas de transporte de cocaína, nenhum desses esquemas aconteceu com pessoas pobres levando cocaína. Não, eles acontecem muitas vezes utilizando em esquemas de grandes empresas. Fazendas de senadores, fazendas de deputados. Jatos, tudo que você imaginar. Então, acontecem esses esquemas usando estruturas de empresas. Esse dinheiro é lavado também usando estruturas de empresas. Também é lavado em campanhas eleitorais de pessoas que têm influência. Nós aqui no Ceará tivemos esquemas de habeas corpus para pessoas envolvidas no crime de tráfico de drogas que eram dadas por desembargadores, com um habeas corpus estimado em 150 mil reais. Uau. São pessoas pobres? Você já pensou você ter o poder de corromper um desembargador? Então nós estamos falando de pessoas ricas, com muito potencial econômico, político, né, com influência social que conseguem movimentar as engrenagens para fazer esse mercado funcionar. O que é que acontece na periferia?
ali estão as pessoas mais vulneráveis. Isso que se chama os traficantes, são, na verdade, muitos dos casos, subalternos, gerentes no máximo, que usam esses espaços sociais para estocar armas, para estocar drogas, porque você tem uma dinâmica de conflito armado violento entre grupos que disputam a hegemonia nesse mercado. E para esses grupos, controlar territórios se tornou importante. Existe um mercado interno, existe um varejo, que é também muito rentável e também que é disputado entre esses grupos armados. Então, mas nós estamos falando ali de uma dimensão, de uma camada superficial do problema. Uhum. É aí onde, muitas vezes, os governos estão gastando todo o seu recurso, né, para fazer aquilo que o próprio operador de segurança pública ele diz. Quando você conversa com as pessoas que estão fazendo essa política, eles dizem assim, nós estamos aqui só enxugando o gelo, porque eu não consigo chegar à raiz do problema. Sim. Eu não consigo fazer essa engrenagem deixar de operar. Por quê? Porque essa engrenagem ela atende interesses de quem ocupa posições de poder importantes na sociedade. Né? Então, essas pessoas que estão na periferia, elas estão sofrendo as consequências. Sim. Porque o grupo armado não vai controlar um condomínio residencial ali na Aldeota, no Meireles, no Alphaville, porque, inclusive, muitos dos traficantes importantes da cidade são presos, vivem nesses condomínios. Tem uma vida lá com suas famílias, são empresários. Então, quer dizer, não chega até lá. Uhum. Mas na periferia, esses grupos chegam por meio do domínio territorial. E, consequentemente, isso gera um problema aqui. Sim. É ali que geram as mortes. É ali que, muitas vezes, a política pública se desloca de segurança para operações policiais ostensivas, que geram mais mortes, que geram prisões e que não resolvem efetivamente esta política de operação, de saturação, né? Você tem um problema, um indicador de violência que indica que tal lugar está acontecendo muito os homicídios, você vai lá e satura. Durante o período de saturação, o índice cai. Você saturou aquela região, você, obviamente, prendeu muitas vezes as pessoas que estavam ali e os índices imediatamente caem. E aí o tempo vai passando. Ninguém faz política de segurança só com saturação. A saturação vai efetivamente afrouxando, porque você tem outros problemas. Aí você vai deslocando, né? Sim. Você não consegue... A história do cobertor curto. Sim. Você não vai estar... Eu acho que você vai empurrando o problema um pouquinho mais para frente. Exatamente. Às vezes isso, por coincidência, tem a ver com o calendário eleitoral, só por coincidência, enfim. Sim. Luiz Fábio, eu quero aproveitar um pouco que você falou, inclusive desse processo de pesquisa que você fez ali na Tríplice Fronteira, e tem um debate que eu particularmente tenho uma pergunta, na verdade, que eu tenho me feito já há algum tempo. O que aconteceu nos últimos anos para cá, e a galera fala muito de um marco, né, pelo menos episódico, daquele episódio trágico, né, do presídio do Amazonas, né, e de como aquele fato repercutiu, né, para todo o Norte e Nordeste, e Fortaleza foi muito impactado, inclusive por aquele episódio trágico de lá. O que aconteceu nos últimos anos? E aí, se você puder nos elucidar um pouco mais isso, o que aconteceu nos últimos anos que Fortaleza tomou essa proporção desenfreada, desordenada desses territórios, coisa que não era comum da nossa cidade, né? Territórios mapeados e disputados tão ferozmente por essas facções, né? Por essa lógica do tráfico. Então, o que aconteceu nos últimos anos para Fortaleza, de repente, ter virado esse ponto? Fortaleza é estratégica para o processo de escoamento do tráfico a nível nacional, internacional, de alguma forma? Ou é uma lógica só de desenfreio da segurança pública mesmo, que deixou os territórios livres? O que aconteceu dos últimos anos para cá? A gente tem um problema que, na verdade, ele não é tão recente. Tá.
nossos índices de violência, eles ultrapassam 10 homicídios por 100 mil habitantes a partir de 1995. Caramba. Certo? Hoje tá quanto? Então, hoje está quase na casa de 40. Agora, Não, tudo bem, me mas... falha a memória, mas eu acho que nós temos indicadores até de cidades no Ceará, não em Fortaleza, mas acima de 50 homicídios por 100 mil habitantes. Tá, mas de qualquer forma é o seguinte, em 95 nós muito tínhamos antes. 10... É acima de 30. Nós tínhamos 10. Por que eu falo desse número de 10? Porque a OMS considera que, a Organização Mundial de Saúde, que acima de 10 homicídios por 100 mil habitantes, eu tenho uma situação epidêmica de homicídio. Sim. Então, acima de 10 já está para além do razoável. Ok. Certo? Desde 1995, no estado do Ceará, nós já convivemos com índices superiores. E isso vai só aumentando. A partir de 2006, isso tem um pico. O que é que acontece mesmo antes das facções? Nós tínhamos gangues que atuavam nos territórios, eram identificadas com os territórios. Sim. E quando os mercados ilegais de drogas começam a se organizar na cidade de Fortaleza e região metropolitana, eles adotam muitas gangues foram Sim. se transformando, mas essas quadrilhas de traficantes que foram ocupando esse lugar, elas foram se identificando com os territórios e com o conflito das gangues. E incorporaram essas rixas. Então era muito comum que você tivesse a comunidade A e a comunidade B. Sim. Os traficantes saíam daqui da comunidade A, matavam da comunidade B. Aí o da comunidade B vinha e matava da comunidade A. Isso acontecia por anos. Como é que o poder público se comportava em relação a esse tipo de crime? É a guerra dos bandidos, é crime, é acerto de conta entre bandidos. Pronto, está resolvido. Esses grupos armados, eles foram se desenvolvendo pela cidade, acreditando que matar é a coisa mais tranquila do mundo para se fazer no Ceará. Então você pode matar, não tem problema. A consequência não é assim tão pesada quanto, por exemplo, você traficar droga. É mais fácil você ser preso traficando droga do que você ser preso porque matou, né? Um delegado da Polícia Civil em 1994, em 2004, 2014, né? Na época da Copa, deu essa declaração, né? De que, no Fantástico, eu acho, de que era mais fácil, para você ser preso por homicídio no Ceará, tinha que ser muito burro, né? Então, essa situação ela foi amadurecendo. A partir de 2016, essas quadrilhas, elas se reorganizaram na forma de facções. E aí surge uma facção local, mas essa facção local tem que disputar o território com outras facções, né? O Comando Vermelho, que é uma facção que se localiza, que se territorializa, mas eu tenho a atuação do PCC, eu tenho a atuação da FDN, eu tenho a atuação da facção local, que é a GDE, os Guardiões do Estado. E agora, o surgimento de outros movimentos de fragmentação no interior dessas facções que dão origem à massa. O que é que esses grupos vão fazer? Vão disputar. Vão reorganizar as forças que já eram conflituosas e reestruturar agora o conflito numa nova escala, muito mais violenta. Porque agora, antes, essas quadrilhas, elas pouco se movimentavam. Eu ficava no meu território, eu saía para matar porque tinha briga, tinha coisa, tinha disputar e tal. Mas havia um certo conflito estático. Agora não. Agora, você invade o território da GDE, mata uma galera, ocupa aquele lugar e expulsa quem está lá que tem algum tipo de associação com a GDE. A mesma coisa faz a GDE, a mesma coisa faz a Hamas. Então, todos... É um conflito extremamente complexo, com todos esses grupos acreditando que podem utilizar, se valer do homicídio como estratégia de poder, como estratégia na sua relação com os outros e como estratégia de acerto de contas internos. Mas, Luiz Fábio, então você está colocando para mim que, vamos lá, eu acho que o nome correto é isso, a indústria do tráfico, né? A indústria das drogas, ela se movimenta por interesses econômicos, né? É uma indústria que fatura bilhões todo ano e há estudos, inclusive, que apontam que depois da indústria do petróleo, a indústria que mais fatura no mundo é essa indústria das drogas. E aí você está colocando que Fortaleza, meio que por essa lógica, que aí a gente vai chegar daqui a pouco nesse ponto também, que é a total falta, e eu vou falar uma coisa para você,
Eu nasci e me criei ali entre o Bom Jardim e a Granja Portugal. Eu falo isso porque eu morava na Gustavo Barroso, foi onde eu nasci e me criei. E a Gustavo Barroso é a rua que divide, a divisa exata entre a Granja Portugal e o Bom Jardim. E era muito, muito habitual as pessoas matarem umas às outras lá e, de fato, não serem punidas. Não tinha nem investigação. Se o cara matasse, corresse, escondesse a arma, fugisse do flagrante, né, que a galera falava, tinha uma coisa muito popular, assim, tem que livrar o flagrante, 24 horas sumido. Se você conseguir livrar o flagrante, você vai lá, assina qualquer coisa, tem uma audiência, responde em liberdade, nunca é preso. E nunca havia nenhuma investigação para saber quem matou de fato, se matou e tal, não sei o quê. E fora a história da lei do silêncio também, que valia muito, né? Então ninguém falava nada pra ninguém, né? A polícia chegava lá, perguntava e ninguém falava nada. E aí é o seguinte, você tá me dizendo que Fortaleza, de fato, tinha um terreno propício, né? Já tinha a lógica das gangues, de fato, e você tem uma polícia ou uma estrutura de Estado que não investiga os assassinatos, e, enfim, deixava por isso mesmo. Era pobre matando pobre, crime matando crime, deixava por isso mesmo. Mas Fortaleza também mesmo que tenha esse terreno propício para essa lógica se perpetuar, não tem fatores econômicos ou interesses comerciais em todo o território de Fortaleza para essas facções. De repente, facções nacionais se estruturam em Fortaleza. Não tem interesse por detrás disso, assim? Com certeza. O Ceará, como o Nordeste, nós temos duas dimensões. Eu acho que o nosso papel aí, primeiro, é entender a realidade social, mas também tentar entender, coisa que eu acho que era o papel do Estado fazer, e o Estado que eu falo, o Estado com E maiúsculo, né? O Estado mesmo, assim, o ente, Estado, entender também quais são as motivações econômicas para tentar entender e perseguir essa origem, né? Os alfaviles, as pessoas que moram... Não só em Alphaville, porque em Alphaville talvez eu arriscaria dizer que quem mora nos Alphaville são os gerentes de alta escalão, são os CEOs. Mas os donos mesmo, os acionários mesmo desse negócio, nem nos Alphavilles moram, estão em outro patamar. Estão em outro patamar. Então, assim, eu fico tentando entender, além da situação social concreta, também a motivação econômica desse negócio, entendeu? Fortaleza, por exemplo, o Ceará, ele faz parte de rotas, né? Existem rotas de tráfico internacional de drogas, onde você tem um papel estratégico do território, dos seus portos, né? De esquemas internacionais que vão envolver a passagem, o trânsito de drogas, né, oriundos das fronteiras, que vão passar pelo Estado e vão passar para a África, Oceania, Europa, né, como grandes destinos, porque, sobretudo, a Europa como um destino, né, onde aquilo ali vai ter um valor agregado muito alto. Isso é uma dimensão do problema. Outra dimensão importante do problema é a estruturação de mercados internos. Então, nós temos um mercado a droga não só passa, ela também fica, né? Você também tem mercados em Fortaleza, no interior. Sim. Você tem também um varejo que se consolidou. Então, áreas de interesse, inclusive quando uma estratégia de tráfico internacional falha, que por alguma razão você não consegue escoar uma grande quantidade de droga, a solução é o mercado interno. Sim. A solução é fazer, então vamos distribuir no Nordeste, vamos sair daqui, vamos para Natal, vamos para Recife, vamos para o Rio, vamos para São Paulo, vamos fazer com que a coisa, né, eu não vou perder dinheiro, então vou continuar tentando fazer com que uma determinada quantidade de drogas vá circulando. Então, isso é um efetivo problema, né? E, além de outros esquemas criminais, do qual esses grupos também atuam, né? Nós temos aí a situação do novo cangaço, como, por exemplo, assalto a banco, que hoje você não vai... Vamos fazer um assalto a banco, você não vai na capital, você vai no interior, né? Então, isso também é uma situação que vai sendo muito comum. Uhum. Então, e outros, contrabando, vários esquemas ilegais, e hoje se fala até de uma diversificação de negócios. Você já tem grupos armados que vão penetrando
determinados serviços, como a internet. Então, você já tem ali um controle na internet, um serviço de internet que você ganha, né? Do controle de determinados serviços dentro de um bairro, até da unidade habitacional, por meio de expulsões e tudo, e cobrança. É uma coisa que vai ganhando uma capilaridade e vai, obviamente, afetando todo o Estado hoje. Hoje é importante dizer isso, né? Nós temos um problema relacionado à violência que afeta a Fortaleza, mas ela afeta sua zona metropolitana e as cidades do interior do estado. Eu passei um tempo morando ali no Cariri, né? Morava, inclusive, saudade do Cariri. Ele morava ali em Barbalha, lá no Caldas. E era impressionante, né? O terror que já tinha ali, né? Barbalha, Juazeiro, principalmente. No Crato também, de como essas facções já estavam se estruturando, né? E a mesma metodologia que se aplica nos territórios aqui de Fortaleza estava chegando lá, né? E uma das coisas que eu mais escutava, assim, da galera, quando eu conversava com o pessoal da cultura, o pessoal que estava lá, era o quanto era assustador, né? Eles sempre viram aquele problema como um problema da capital, né? De Fortaleza. Nunca imaginavam isso nos seus territórios. E, de fato, hoje o território do Ceará inteiro, né? Cada cidade tem, no mínimo, uma ou duas facções que já estão ali estruturadas e dominam parte daquele território. Acho que falando um pouco sobre esse aspecto da nossa cidade, né? Tentando entender a motivação econômica, social, como de fato, né, nós tínhamos uma política de segurança do nosso estado que proporcionava, né, ou proporciona até hoje essa estruturação das facções. Nós temos uma lógica de investimento em segurança pública que está muito aquém, né, no quesito de investigação, no quesito de inteligência. Por mais que nós tenhamos, talvez, uma das polícias mais bem estruturadas do país em relação à inteligência, nós temos um corpo efetivo para poder executar isso de forma muito diminuta, né? Você tem... todo ano o governo do estado anuncia a contratação de 1.000, 2.000, 3.000 policiais militares para fazer policiamento ostensivo, que é claramente uma política para fazer aquilo que você falou, né? Enxugar gelo, né? Você imediatamente dá uma resposta para a população imediatamente sente uma pequena melhora, uma sensação de melhora na questão da segurança. Aí se desenvolve aplicativo, ferramenta para tentar diminuir o roubo de celulares e etc. Mas a realidade está ali, posta, e uma hora ela se expressa novamente. E ao invés de a gente investir muito em policiamento ostensivo, talvez fosse o caso de investir um pouco mais em policiamento civil, inteligência, para a gente, inclusive, mapear um pouco melhor como é que essas organizações se estruturam, de onde vem o dinheiro, como esse dinheiro é lavado, né? Porque esse dinheiro, em algum momento, ele entra no mercado oficial do Brasil, enfim, como é que só um policiamento civil inteligente conseguiria dar mais efetividade para essa política, né? Inclusive para investigar, né? Tem muita gente que está nas filas aí, presos nesse exato momento, que não tem nem julgamento previsto, porque não tem nenhuma investigação rolando, né, para resolver aquela questão. Então, acho que nós temos aqui agora um panorama difícil, porque nós estamos falando, Luiz Fábio, há poucos dias do início da campanha eleitoral, né, para a Prefeitura de Fortaleza. E aí eu queria começar a trazer para esse debate, porque nós temos o prefeito José Sarto, do PDT, dizendo em tudo que é oportunidade que a Prefeitura não tem nada a ver com segurança pública. Não é papel da Prefeitura, é papel do governo do Estado. O governo do Estado, por sua vez, está tentando dar alguma resposta à população, apostando na mesma tese de sempre, né? Policiamento ostensivo, raio em tudo que é lugar, enfim, policiamento em tudo que é, chama policial, treina policial, muda secretário de segurança, aí chama alguém que endureça mais, o secretário de segurança penitenciária passa vídeo dele treinando os agentes penitenciários, é isso, né? E para completar, o governador vai para a imprensa para dizer que a esquerda precisa atualizar o seu debate sobre segurança pública, né? Quando o que a gente sabe é que a tese
da esquerda não está sendo implementada, nunca foi implementada na lógica de segurança pública, né? A política implementada na segurança pública é a mesma há décadas, né? Encarceramento em massa, policiamento ostensivo, criminalização da nossa juventude preta, periférica. Então, assim, é a mesma tese que está se apostando, e aí o que é que a gente vê com tudo isso? O crescimento das facções, o crescimento dessa lógica de insegurança pública, né? Me parece que, óbvio, que está errado, né? Sem falar da criminalização das drogas, enfim, que permite um tráfico, esse mercado todo bilionário e ilegal rolando no nosso país. Aqui em Fortaleza, além disso, além desses dois problemas dos que governam, nós temos uma extrema-direita vendendo facilidade, dizendo que tudo se resolve com mais arma, violência para combater violência, é só armar a guarda municipal. Tem um senador da República, que inclusive está pré-candidato a prefeito também, que ao invés de, pelo menos, entender a Constituição da qual ele jurou defender, fica dizendo que vai pegar a guarda municipal e transformar em polícia municipal, quando isso é claramente vetado pela lei. Então, assim, você tem um panorama dificílimo para a gente fazer um debate mais consequente sobre as eleições, sobre o papel, né, da prefeitura em relação à segurança pública. Tá difícil fazer esse debate, mas é um debate que eu acho que a gente tem que bancar e tem que fazer. E aí, Luiz Fábio, trazendo para essa realidade, né, eleitoral, sobre esse aspecto que a gente está debatendo aqui, no final das contas, qual é o papel de uma prefeitura nesse jogo todo no quesito segurança pública? É verdade? A prefeitura não tem nada a ver com o debate de segurança pública? Bem, isso é parte de um equívoco, né, que foi criado porque se colocou no governo do estado essa competência pelo policiamento, né? Então, a fala do prefeito, ela já parte de uma confusão, né? Ela já diz assim, olha, eu não tenho nada a ver com isso. Não, segurança pública tem a ver sobretudo com a cidade. Sobretudo com a cidade. Porque a segurança, ela se constrói na família e na vida comunitária. Eu preciso de uma vida comunitária forte, saudável, bem estruturada, para que o bairro, a minha comunidade, ela tenha segurança. Se eu não tenho isso bem estruturado, a partir daí já começam os problemas. Então, uma prefeitura não pode simplesmente se eximir da sua responsabilidade com isso, né? E não é uma responsabilidade que a prefeitura tem que colocar, por exemplo, na guarda municipal. Hoje eu tenho um problema de crianças sendo agenciadas para atividades criminosas. Ora, criança, qual é o lugar da criança, né? É a sua casa, com uma proteção familiar, a escola, com um suporte do Estado para justamente integrar essa criança à sociedade. Como é que uma criança está sendo associada para o crime? O que é que está acontecendo com essa criança? Qual é o equipamento público que eu tenho que pode fazer, que tem a obrigação de fazer este cuidado? A escola. E até o nono ano, ela é a responsabilidade de quem? Da prefeitura. Então, eu preciso ter um suporte a essa escola. Eu preciso ter um apoio, eu preciso ter uma política de integração à vida comunitária, eu preciso ter um suporte a essa integração comunitária, a essa vida comunitária por meio de políticas municipais. E aí, qual é o papel de uma guarda municipal? Podia ser muito bem auxiliar, né? Podia ser muito bem entender a escola tem uma dificuldade, aquela criança não está indo para a escola, um grupo de crianças não está indo para a escola porque é proibido, não pode, aquela família e tudo, tinha que chegar lá a guarda para dizer assim, olha, vamos oferecer aqui um suporte técnico, objetivo, tranquilo, dentro de uma perspectiva de garantia de direitos, para que isso tudo possa acontecer. Então, a prefeitura, ela tem que estar integrada. Só que o que é que acontece no nosso país? O nosso país, tudo se transformou em disputa eleitoral. Tudo é desqualificado, né?
para se transformar numa disputa eleitoral. Então, o mesmo grupo que está no poder agora, pronto, rachou. Aí o cara agora não tem nada a ver com isso. O vice do prefeito era chefe de gabinete. Uhum. Num dos períodos de maior índice de homicídio no estado. Sim. Aí agora ele não tem responsabilidade nenhuma. Ele é um grande sábio que entende. E o que foi? O que tá? Mas ele não era essa pessoa. Então, o que foi que mudou? Mudou o interesse político eleitoral. Sim. Né? Eu atendi a um determinado grupo, agora eu atendo o outro, então eu mudo o meu discurso, minha fala, e finjo que não tenho nada a ver com problema nenhum. É impressionante. Né? Então, esse tipo de político profissional que se desresponsabiliza tá se tornando o mais comum. É. O cara que não tem o poder é impressionante, né? E é uma estratégia da extrema-direita. Né? A extrema-direita não está disputando poder, não, eles estiveram no poder da República. Sim. Por 4 anos. E o que fizeram? Nada. E como é que o cara falava? Como se ele fosse um espectador. Não teve responsabilidade na pandemia, não teve responsabilidade com expansão de facções em escala nacional e internacional, não teve responsabilidade com nada. Na verdade, ele teve responsabilidade, né? Porque hoje boa parte das armas, inclusive apreendidas, tem a ver com... Exato, e com desvio de um programa de que ele criou de facilitação de acesso à arma. Ele tem responsabilidade. Eu digo que no discurso, né? No discurso dele... Quando ele só tem uma responsabilidade negativa, inclusive. Porque agora é um discurso feito para as redes sociais. Sim. É o recorte para o seu público específico. Exatamente. E a realidade, ela não existe mais. Ela não existe mais. Então, o cara pode ocupar um cargo público e depois ele vira o crítico. Ele é o analista, ele é o crítico e ele diz o que é que... Né, culpa a universidade, culpa né, culpa chega a culpar até o sistema, como se ele não fosse o sistema. Exatamente. Exato. E aí, infelizmente, isso vende, né? Essa performance, um eleitorado que não estuda a fundo essas matérias, que não se dispõe a questionar esse político profissional e, consequentemente, adere facilmente a essas ideias que, infelizmente, hoje compõem a narrativa de inúmeros políticos profissionais, que o cara ele não tem mais compromisso nenhum com política pública. Não, nada. Ele não tem mais agenda para construir política pública. Você pega a história desses parlamentares de extrema-direita, não tem um projeto decente para a sociedade. Nenhum. Nada, zero. O cara passa a vida como se fosse um influencer de rede social, falando todo tipo de besteira. E as pessoas acreditando e apostando e elegendo esse tipo de político. Esse tipo de... Eu brinco, né, que pouco a gente pode ajudar eleitoralmente. Pouco, quase, porque não vende. Né? O cara lá dizendo ali, olha, tem que investir em proteção social. Política de pegar a escola... colocar equipes de atenção social, psicossocial, trabalhar e tal, fazer política de ressocialização, reintegração. Não vende. Aí o cara vem, diz um absurdo, política de armamento, hoje a gente tem dados objetivos. A política de armamento criada pelo governo Bolsonaro fomenta atividades criminosas. Ela fomenta CACs com aluguéis de armas e tudo que desaparecem. O cara não tem mais... Você dificultou a fiscalização. Qual é o interesse em eu dificultar a fiscalização de armas em um país no qual grupos armados dominam territórios em praticamente todos os estados? Qual é o objetivo? Quem está mais seguro porque comprou uma arma? Quem foi essa pessoa que se tornou? Não, o que a gente assistiu nos últimos 4 anos foi um reforço do armamento de grupos armados que expandiram suas ações. Sim.
pelo território nacional, em parte graças a esse tipo de política. Luiz Fábio, eu tenho falado muito, inclusive, toda entrevista que eu vou, o principal ponto que as pessoas perguntam é sobre segurança pública, né? É o principal ponto, né? As pesquisas, inclusive, apontam a questão da segurança pública como a principal preocupação do eleitor. E eu estou muito preocupado, inclusive, nessas eleições, porque eu estou vendo esse debate ir muito à direita, né? A extrema-direita está conseguindo, mais uma vez, e esse filme não é novo, infelizmente, pautar todo o debate da agenda eleitoral a partir das suas demagogias, né? Hipocrisias, etc. Essas vendas de facilidades que eles conseguem fazer. E eu estou muito preocupado, né? Porque esse debate está muito à direita, né? Está muito... e eu acho que é isso que você falou, né? Trazer essa perspectiva que ela é mais estruturante e também mais resolutiva não vende muito, né? Porque as pessoas pensam logo... Eu acho que as pessoas estão muito ganhas para a ideia de que... E aí eu tô falando para você, inclusive, que eu acho que é a perspectiva mais feroz mesmo da nossa humanidade, da nossa sociedade, assim. Tipo, eu acho que se algum governante chegasse e se algum candidato a presidente, não duvide, viu, que vai chegar a isso, não duvido, entendeu? Se algum chegar assim, olha, nós vamos resolver a história da segurança pública. Como? A gente vai tirar 3 dias de operação policial e vamos matar todo mundo da periferia. Eu acho que tinha muita gente que... É isso mesmo. As pessoas estão ganhas para essa ideia. Para a ideia porque elas foram tomadas pro terror, né? O terror psicológico, social, as pessoas estão... E a extrema-direita usa isso muito bem. Olha, no dia daquela tentativa de chacina ali no Barroso, era impressionante. Às 11h20 da noite, era o Wagner no lado e o André Fernandes do outro, fazendo live. O Wagner fazendo uma live e o André Fernandes postando um vídeo. O mesmo discurso, com os mesmos dados. E eles todos falando os dois falando, eu tô aqui, faço parte dos grupos da polícia militar e os policiais estão me dizendo e tal, não sei o quê. Então, assim, eles conseguem trabalhar com a lógica do terror, do medo. E, lógico, aquele processo foi um processo à noite tenebrosa, né, sem dúvida nenhuma. Mas como eles conseguem instrumentalizar isso e ter o apoio, inclusive, dos agentes de segurança para essa pauta, causa muito, pra mim, deixa muito apreensivo. Isso. Todo debate que... A política ela tem um papel pedagógico. Sim. Pedagógico, né? Quando seus representantes, né, influenciam e acreditam, né, que mentindo, disseminando a mentira, disseminando o pânico, disseminando o pavor, que essa é a estratégia, é terrível. Tem efeito de massa, né? A consequência é você fazer com que esse tipo de desinformação, esse tipo de desqualificação, ele repercuta no mundo social. E aí a gente tem esse tipo infelizmente hoje, essa adesão a um tipo de político que não tem nenhum tipo de solução, não tem nenhum tipo de proposta real para a melhoria da vida na nossa sociedade. Assim, eu particularmente tenho debatido com todo mundo que nós temos que combater 2 hipocrisias ou demagogias que estão colocadas na agenda eleitoral deste ano. A primeira delas é o prefeito dizer que a prefeitura não tem nada a ver com a questão da segurança pública. E eu tenho dito que a prefeitura ela tem um papel estratégico, fundamental na questão da segurança pública. Nada e ninguém melhor do que a prefeitura para ocupar, e não só ocupar, mas disputar os territórios contra essa lógica que está tomando conta das nossas periferias. A prefeitura precisa ter um setor de inteligência dentro da Guarda Municipal que auxilie ela a mapear os territórios da nossa cidade, os territórios que estão... Inclusive, traçar um plano estratégico de curto, médio e longo prazo, traçar uma perspectiva de ocupação desses territórios com inteligência, mas, sobretudo, com política pública. Como é que a gente disputa esses territórios? Como é que a gente disputa essa juventude? Hoje, a gente não tem só mais a juventude sendo disputada pelo tráfico, mas nós temos as nossas crianças, que, como você bem colocou, estão no ensino fundamental, que é de total e irrestrita responsabilidade da prefeitura. Não é papel da prefeitura, ou muito menos do prefeito, lavar as mãos para essa situação. É papel do prefeito chamar a responsabilidade.
Você quer culpar o governador, quer culpar o presidente da República, enfim, chama a responsabilidade primeiro para si e chama o governador e o presidente da República, a Polícia Federal, a Polícia Civil, a Polícia Militar, a Guarda Municipal, cria um setor para debater de forma estratégica a cidade, chamando a responsabilidade, para debater a questão da segurança pública e a ocupação desses territórios de forma integrada. Entendeu? Me parece muito óbvio. Mas não, a lógica é lavar as mãos sobre isso e fingir que não tem responsabilidade nenhuma e jogar o pepino para outro. Isso não é postura ou papel de um prefeito. Muito pelo contrário, eu acredito que o prefeito ele tem que chamar a responsabilidade para si. Porque, no final das contas, são os cidadãos da nossa cidade, de Fortaleza, que estão sofrendo com isso. Então, se eu sou o prefeito dessa cidade, eu tenho que chamar a responsabilidade para mim. E não ficar esperando que outros resolvam. Eu chamo a responsabilidade e uso a estrutura, o maior PIB do Nordeste, que a gente se orgulha muito de dizer isso, usa essa máquina, usa essa estrutura, o maior PIB do Nordeste para disputar esses territórios. Para disputar esses territórios, ocupar e disputar de forma inteligente, integrada, com política pública eficiente. Então, o prefeito ficar pousando de que a prefeitura não tem nada a ver com isso é uma hipocrisia deslavada que nós temos que combater já de forma imediata. A outra é a extrema-direita que fica vendendo facilidade, dizendo que vai combater violência com mais violência, enfim. E não resolve nada. É só goela, é só blá, blá, blá. É só demagogia. E o nosso povo ele tem que estar atento para isso, porque nós não podemos pautar o debate de segurança pública de Fortaleza pela demagogia, pelo blá, 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 pela goela. Nós temos que tratar o debate de segurança pública em Fortaleza com inteligência, usando o nosso cérebro, usando as nossas melhores mentes, os nossos melhores pesquisadores, as nossas comunidades. A gente tem que chamar a comunidade também para compartilhar essa responsabilidade com a gente. E as comunidades têm o que dizer, elas sabem o que fazer. Só que a gente tem que chamar essa comunidade para viver essa experiência junto com a gente. Não dá para ficar vendendo facilidade, tratando esse debate de segurança pública como se ele fosse uma coisa que vai se resolver por falta de coragem. O prefeito precisa ter... Não se trata disso. Não é violência que combate violência, e isso está mais do que comprovado. Então, a gente disputar isso para que a nossa população não caia nessa, não caia nessa falsa facilidade, nessa falsa verdade, é fundamental. E eu acho que o outro debate que, querendo ou não, a gente tem que debater também é que é o governo do Estado cedendo a essa lógica, a essa pressão da extrema-direita, ao invés de se portar como uma força política social que paute esse debate para uma perspectiva mais popular, mais à esquerda, mais progressista, no mínimo, né, fica tentando pautar o debate, dizendo que a esquerda precisa atualizar o seu debate sobre segurança pública. Quando não é a esquerda que tem que fazer a atualização sobre o seu debate de segurança pública, são os que governam. Os que governam precisam urgentemente atualizar o seu debate sobre segurança pública. Porque essa prática, isso que nós estamos vendo aplicado hoje na nossa lógica de polícia, na lógica da política de segurança pública, está implementada há décadas. Não tem nada de novo. É encarceramento em massa, é policiamento ostensivo, é perseguindo e tendo a nossa juventude negra periférica como alvo. Não tem nada de novo. Não é a esquerda que tem que atualizar o seu debate, são os que governam que tem que atualizar o seu debate sobre segurança pública, né? E eu tenho particularmente, Luiz Fábio, muito... eu trato esse debate de forma muito, muito séria, porque eu particularmente, assim, eu tenho uma vida atravessada por essa lógica da violência pública, né? Da violência pública não, mas enfim, dessa lógica da violência, né? Eu tenho uma vida atravessada por essa lógica da insegurança, né? De como isso destroça famílias, vidas, né? Já falei numa entrevista ou outra, assim, que a primeira vez que eu vi uma pessoa morta na minha frente, eu tinha 11 anos de idade, eu estava almoçando com a minha avó, e aí a nossa vizinha chegou para ela, dando Duzinha, acabaram de matar o Bessivaldo ali na esquina da nossa casa. E o Bessivaldo era o meu primo. Então, assim, a primeira vez que eu vi uma pessoa morta na minha frente era o meu primo assassinado por essa lógica da violência com um tiro na cabeça. Então, essa imagem, para mim, é uma imagem que vai me atravessar pelo resto da vida. E aquele monte de gente, não sei o quê, a polícia chegando, cercando, mandando todo mundo para casa. E até hoje, eu tenho 34 anos, vou fazer 35 agora nesse mês, de julho. Esse cara que matou o Bessivaldo nunca foi preso.
A polícia nunca nem fez uma investigação para saber quem era. Todo mundo sabia quem era, mas ele nunca foi preso. Se mudou, foi para uma outra cidade. Depois a família ficou sabendo que ele estava num outro bairro, mas a polícia nunca prendeu ele. Nunca prendeu ele. Né? Aí eu tinha 17 para 18 anos de idade, eu perco um outro primo meu que estava bebendo num bar depois de um dia de trabalho, de laranja, porque o pessoal queria atingir uma outra pessoa da família que estava envolvido nessa lógica da violência e executam ele aos tiros, na frente de todo mundo. Depois, quando eu tinha 23 anos, de 23 para 24 anos de idade, o meu último primo, o Kaká, fuzilado numa coisa chamada paredão. Olha só, ali na Granja Portugal, entre Granja Portugal, a gente tem um negócio chamado paredão, onde a galera apelidou esse nome porque lá você pega os desafetos e executam ele lá. Então, assim, essa lógica, e logo depois disso, desse meu segundo primo, a nossa família inteira foi expulsa da comunidade, né? É uma família grande. Hoje, um tem um no Maraguape, outro tá lá no Mucuripe, outro mora ali perto do Castelão, outro tá no Conjunto Ceará. Todo mundo se dispersou. E eu lembro da imagem, deu 3h30 da manhã, com a minha mãe botando as coisas no caminhão pra gente poder sair de madrugada da nossa casa, de onde a gente morou a vida inteira, por causa dessa lógica da violência. Então eu fico muito indignado quando eu vejo uma prefeitura lavando as mãos, quando eu vejo um governo do estado tentando culpar a esquerda sobre as questões, e quando eu vejo uma extrema-direita vendendo facilidade, jogando goela, entendeu? Falando só da goela para fora, vendendo essa facilidade. Então, assim, eu fico muito indignado com isso. E eu tô pré-candidato a prefeito de Fortaleza, inclusive pelo PSOL, partido que muito me orgulha, pela federação, PSOL Rede, porque eu quero fazer esse debate de forma central. E eu tô, assim, pegando isso como tarefa, que eu quero disputar essa lógica do debate de segurança pública, né? E aí, Luiz Fábio, para caminhar para o nosso encerramento, uma das coisas que mais pegam, né, para mim, né, que pegam nas entrevistas, é assim, quais são as medidas concretas, né? Quais são as saídas concretas que você apresenta para as eleições desse ano? E aí a gente está, né, debatendo, né, esse episódio, inclusive, do podcast, ele tem a ver com isso também, né, como é que ele faz para auxiliar. A gente já fez um seminário só sobre o tema de segurança pública, que teve vários outros convidados, o pessoal do Covil, da UES, etc. E hoje eu queria conversar com você também sobre isso, né? A gente ganhando essa prefeitura, assumindo essa prefeitura, a partir do dia 1º de janeiro de 2025, quais são as medidas que a gente poderia adotar, segundo a sua experiência, a sua pesquisa, os seus estudos, que a gente poderia adotar para ter uma Fortaleza mais equilibrada nessa questão? Uma coisa bem simples. E desculpa o desabafo longo, viu? Não, imagina. Isso é super importante. Uma coisa bem simples. Hoje, se você chega ali onde você mora, no Grande Bom Jardim, tem grupos lá, por exemplo, como o Centro de Defesa da Vida Herbert de Souza, desenvolvendo ações com pouquíssimos recursos. Ações incríveis. Incríveis. Eu tenho a Rede de Desenvolvimento Local e Sustentável do Grande Bom Jardim. Grandes pessoas ali desenvolvendo ações incríveis, praticamente sem recursos. Uhum. Uma boa prefeitura mapearia quais são as ações que eu tenho nos territórios. Esses territórios, quais são essas ações? Como é que a prefeitura pode fomentar essa ação? No Pirambu, tinha um grupo na Tora que eles faziam a Champions League da Travinha, né? Sim. Sensacional. Muito bom, lembro. Poxa, vou fazer o seguinte. Em vez de eu gastar tudo que eu gasto numa festa na Praia de Iracema, que é importante, tem que ter festa, tem que ter tudo, a Praia de Iracema é importante, mas eu vou pegar e gastar um dinheiro ali na Leste-Oeste e construir todo ano um palco e o Campo das Travinhas para ter a Champions, para ter uma festa à noite, para chamar a população para ver, olha, aqui é o Pirambu. Vou pegar a Rede Delis e vou... Eles estão fazendo a ação está na escala, tem essa escala, tem uma pequena escala, eu vou dar as condições para esse pessoal trabalhar em outra escala. Uhum. Se eles atingem 100 jovens, eu vou dar a condição para eles atingirem 10 mil jovens. Tem que ser para muita gente, não pode ser para
A gente tem que sair dessa, fazer ação, querer vender ação para 50 jovens. Não, vou fazer esse pessoal trabalhar agora com 10 mil, com 20 mil jovens. Então, a primeira medida que eu acho que, pelo menos conceitual, é assim, toda a nossa política tem que ser uma política de larga escala. De larga escala. Tem que ser uma política de larga escala. Tem que ser uma política que aproxime as comunidades, que ofereça à comunidade oportunidades, possibilidades, coisas lúdicas. A dimensão da cultura é super importante. A prefeitura não pode ter como projeto cultural show. Não pode ser só isso. Né? Não estou nem dizendo que não pode ser isso. Sim, não, mas essa não dá para ser o programa da cultura. Exatamente. Não tem coisa, condição. Isso é no máximo entretenimento, não é bem uma... Eu tenho hoje a Rede Cuca, que tem coisas lá, não está funcionando. Olha a escala dos projetos. Olha a quantidade pequena de um equipamento que pode atingir milhares de jovens. Olha a escala, ela tem que ser reativada, ela tem que ser reorganizada, ela tem que atingir o público em outra escala. Eu acho, inclusive, que a Rede Cuca ela deveria passar por uma atualização urgente. Sem sombra de dúvida. Por conta da realidade dos nossos territórios. Você tem um equipamento lindo, magnífico, que não é invenção do Sartre nem do Roberto Cláudio, né? Isso, aí eu tenho que dar aí os créditos a quem de fato começou essa política, que é a Luiziane, no seu primeiro governo, com o Cuca da Barra do Ceará. Só que hoje você tem um equipamento enorme, lindo, com vários cursos interessantíssimos, que uma parte considerável do território não consegue acessar. Por conta da lógica, inclusive, da divisão dos territórios. Então, se você pega um equipamento multimilionário como esse e pensa ele de forma mais pulverizada, ocupando mais territórios, poxa, você tem uma outra qualidade na eficiência do atendimento na disputa dos territórios, como você é colocado, com política pública eficiente, com cultura, emprego e renda, qualificação profissional, enfim, uma prefeitura pode também ajudar na relação com egressos do sistema. Sim. Tanto do sistema socioeducativo como do sistema prisional. Né? Hoje você tem projetos de ressocialização, mas que tem uma pequena escala, porque não tem tantas parcerias. Por quê? Porque o prefeito tem nada a ver com isso. Né? Então, como ele não tem nada a ver com isso, né? Não tem. Pode-se fazer parcerias, estabelecer relações. Vamos ver esse público, vamos trazer para a gente também, vamos ver isso daqui. Qual é a dificuldade hoje que as escolas estão sofrendo? Quais são as equipes multidisciplinares que essas escolas têm para dar atenção às famílias que estão vivendo dificuldades de ver uma criança, muitas vezes, sendo agenciada? Vamos aproximar aqui. Tem dificuldade, a equipe técnica não consegue entrar no território, tal. Vamos trabalhar. Aí, qual é o apoio logístico com a Guarda Municipal? Ou até com uma polícia, ou até com a polícia militar, a própria se você polícia trabalha de forma militar, integrada. exatamente, pode dar para que este trabalho aconteça. Inclusive, Luiz Fábio, o que é que explica um equipamento como uma escola, que talvez seja... Talvez não, acho que sem dúvida nenhuma, talvez seja o equipamento mais pulverizado nos territórios. O que é que explica essas escolas ficarem fechadas nos finais de semana? Ou nos turnos que não tem aula? Por que a gente não aproveita? Aí tá aí, ao invés de você construir cucas pulverizados, por que a gente não aproveita a estrutura escolar que tá lá, montada? Pra que ficar fechada no final de semana? Por que eu não abro? E não utilizando só apenas o amor dos professores. Não, lógico, sem dúvida. Com equipes, exatamente. Quando querem fazer alguma coisa, querem que as equipes sobrecarregadas se sobrecarreguem. Não, mas né? eu não tô nem falando dessa parte dos professores. Eu tô falando o seguinte, olha, eu tenho uma escola, sábado e domingo, eu vou preencher essa escola com curso de computação, tecnologia, inclusive apresentar à nossa juventude da periferia uma outra perspectiva de mundo do trabalho, porque não dá para ficar botando nosso jovem para ser servente de pedreiro. Não é pormenorizando, mas a nossa juventude tem condições de ter acesso a outras coisas. Hoje o nosso mundo é digital. Sim. E a gente vive em uma sociedade totalmente analógica. Exatamente. Então, eu tenho que preparar. Vamos trabalhar. Olha que coisa legal, um podcast. Quantos talentos, quantos podcasts de sucesso podem surgir, ou quantos podcasts bacanas do grupo da escola para aquele grupo da escolar podem estar acontecendo.
Pode tanta coisa, a vida tem tanta beleza, tem tanta você coisa. falando aí, assim, na minha adolescência, na minha infância e adolescência, tinha tanta galera que O desenhava... jornal da escola. Pô, o jornal da escola. A galera que desenhava bem pra caramba. Bicho, eu lembro, Luiz Fábio, que a gente sentava, eu tentava desenhar também, mas eu não desenhava muito bem. Mas tinha uma galera que desenhava assim, que Tem isso. O desenho. talento desperdiçado completamente. Uma coisa simples como o desenho, você não tem ideia do que muda. A gente faz um trabalho com jovens em medida de socioeducativo de liberdade assistida, nos CREAS. E a gente chegava lá e o que acontecia? Muitas das tardes que a gente passava com os meninos, eles queriam fazer desenhos. Uhum. E contar histórias a partir desses desenhos. Olha só, cara. Gente, a gente acha que tudo... a gente vive numa razão meio utilitarista. A gente faz um trabalho com egressos, né? Um trabalho de pesquisa no cientista-chefe, né? Que é coordenado pela professora Ana Karina, junto à Secretaria de Administração Penitenciária, e a gente falando com as pessoas sobre as ações que tem dentro do sistema. Sabe qual é uma das mais... que os egressos mais falam como se fosse uma coisa bacana? A leitura. Uau, A olha possibilidade de pegar um livro para ler. Então, às vezes, não é só dar à pessoa uma razão utilitarista para viver. É dar a alimentar esta imaginação. Sabe? O que a gente vê muitas vezes na conversa com meninos envolvidos na prática de crimes é que, assim, você pensa assim, eu sempre digo assim, nunca pergunte para esse menino o que é que ele pensa sobre o outro, não. Pergunte o que ele pensa sobre ele. Uhum. Não pergunte se ele é sobre, cometeu um crime de assassinato, porque não dá valor à vida do outro. Pergunta, assim, qual é o valor que tu dá para a tua vida? Como é que eu vou dar valor à vida do outro quando eu não dou valor à minha vida e quando eu não tenho os conteúdos de sentido capazes de projetar, por meio da minha imaginação, possibilidades de uma boa vida? Essa galera não se vê chegando nem aos 30 anos de idade. É triste você chegar... Cedo. Não, eles não se veem. Eles não se veem Exatamente. idosos. Exatamente. Enfim, é um negócio doido. Mas Então, enfim. se eu consigo fomentar isso, eu consigo ter uma prefeitura que vai fomentar isso, eu vou ter êxito. Uhum. Eu não posso não mudar toda a realidade, mas eu vou ter êxito. Eu vou diminuindo, né, o alcance, as capacidades que esses grupos têm hoje de agenciar e a relação com o mundo. E a relação com a guarda municipal? O que é que a gente pode fazer com essa guarda aí? Eu acho que a guarda municipal, o grande problema da guarda municipal é porque quando se pensa a guarda municipal, se pensa justamente a partir do modelo da polícia militar. Sim. Por isso que tem lá o cara dizendo que isso é polícia, né? Não se pensa que eu tenho como estratégia múltiplas possibilidades de segurança, né? E nem nenhum problema de ser uma polícia municipal, mas ela pode atuar diferente. Sim. Ela pode ter uma estratégia diferente, ela pode ter um espírito preventivo de garantia de direitos para que outras forças de repressão atuem. Eu não preciso ter todas as forças atuando na mesma coisa. Eu posso ter dinâmicas diferentes de trabalho policial. Uma dimensão desse trabalho policial pode ser de assistência à política pública, né, da prefeitura, que é a política de garantia de espaços públicos, de ações integradas, de assistência, de proteção. Então eu posso ter uma guarda municipal que vai servir, que vai realizar um trabalho de apoio logístico às dimensões da prefeitura e que pode, sim, ter um segmento de inteligência que ofereça, inclusive, apoio à polícia militar, por exemplo, à polícia civil, em relação a acontecimentos que, digamos assim, se desdobram na cidade. Uhum. Deixa eu falar, eu tô tão preocupado com esse negócio da pauta, do debate de segurança para a extrema-direita, que você viu agora recentemente. O Eumano tentando dar respostas, né, com mais policiamento ostensivo, chamando mais policial militar para poder ocupar. Teve algumas medidas que eu acho que foram importantes também no quesito policiamento civil. Eu acho que dentro do debate que a gente faz de fortalecimento do aparato da Polícia Civil para investigar, solucionar crimes e avançar na inteligência, teve algumas medidas ainda iniciais, mas importantes.
E aí você tem o Sarto armando, fazendo uma propaganda, porque pegou uma tropa da guarda municipal e jogando arma letal para essa guarda municipal. É uma saída armar a guarda municipal? Era uma política que a gente deveria apostar? Todos os nossos problemas são de ordem, de ostensividade, que envolva o conflito armado. Uhum. Quando você pensa uma polícia, eu tive a oportunidade, por exemplo, de participar de um seminário com a Polícia Nacional da Colômbia. Sim. Eu achei já, você vai conversar com eles e você diz assim, com o comandante da polícia que estava fazendo a apresentação, não sei exatamente qual é o cargo dele, mas eu diria que eu não vi ali nenhuma diferença entre um comandante da polícia e um professor universitário. Ele era um professor. Eu não consigo nem imaginar isso aqui na nossa realidade. Ele era um professor. Ele abre uma apresentação falando: a nossa polícia funciona em 18 especialidades. Em 18 especialidades. E ele vai mostrando saúde, educação, assistência social, proteção social, direitos humanos, repressão qualificada, operações policiais. Então, é a compreensão de que o trabalho policial é complexo. Quando foi para a apresentação das forças policiais brasileiras, abre a apresentação com um trailer de policiais armados saindo da água, da floresta, com... Diga assim, é um retrato. Quando eu falo de trabalho policial, eu não estou falando só de um trabalho de ostensividade. Existe um trabalho policial, por exemplo, que é feito dentro de uma sala com computadores estudando dados, com aplicativos e tudo. Então, nem todos os policiais precisam estar fazendo exatamente a mesma coisa. A polícia ela pode trabalhar com especialidades. Se eu tenho uma força de polícia militar que já realiza um determinado tipo de trabalho, o que eu preciso de uma guarda municipal é de um trabalho que não é de auxiliar a polícia militar, é de auxiliar a cidade para aquilo que esta força policial não consegue atender, né? E aí, claro, em algum momento pode existir canais de comunicação e complementaridade, mas eu não preciso de uma força policial para já fazer o que a outra faz. Eu preciso de uma outra compreensão. Então, eu vou trazer um trabalho mais comunitário aqui. Eu posso fazer um trabalho mais comunitário, eu posso fazer um trabalho menos ostensivo e eu posso fazer um trabalho de inteligência que vai dar suporte para que, em alguns territórios, quando eu não tenho realmente ali condições de realizar qualquer trabalho, quando eu tenho ali um domínio armado que está identificado, devidamente identificado e observado, que ali é uma situação de fragilidade social, que os próprios equipamentos da prefeitura já não conseguem realizar sua atividade, aí para essa situação eu vou ter um tipo de trabalho. Tá. Mas antes dessa situação, eu preciso ter vários outros. Eu preciso ter vários outros para não chegar nessa situação. Certo? Inclusive, para concluir aqui o nosso... Olha, eu poderia passar a manhã toda aqui, mas você tem compromisso, então não sei o quê, um monte de compromisso aí, um monte de gente quer te escutar, falar contigo sobre isso. Eu, particularmente, eu tenho uma preocupação muito grande também, e eu sei que às vezes a gente tem que exercitar muito nossa lógica da empatia. Mas eu tenho uma preocupação muito grande também nesse cenário com os agentes de segurança. E eu acho que a gente não pode passar esse episódio sem fazer uma mínima caracterização sobre essa realidade. A realidade daquele que empresta, né, ou, na verdade, arrisca a sua vida para implementar essa lógica de segurança pública da qual nós estamos caracterizando como quase que falida. Tentando pegar leve, né? Quase que falida, para não dizer coisa pior. Me preocupa muito o papel desses agentes de segurança, porque eles são muito levados, e aí tem uma lógica, né, que atirar com a pólvora dos outros é muito fácil, né? Então, os políticos, principalmente essa galera da extrema-direita, né? André Fernandes, Capitão Wagner, Girão, esses que estão pré-candidatos a prefeito, que ficam incentivando e apostando nessa lógica da violência, nenhum deles vão colocar o seu na reta. Nenhum deles. Então é muito fácil atirar com a pólvora dos outros.
É muito fácil atiçar uma categoria inteira de agente de segurança, policial e etc., para ir no meio da rua, o agente de segurança, o policial, o guarda municipal, arriscar a vida dele para implementar isso que ele está falando. Essa galera, inclusive, está alimentando uma lógica de guerra onde eles não vão guerrear. Quem vai guerrear é o policial militar, quem vai guerrear é o guarda municipal. Estão propondo armar a guarda municipal para fazer o quê? Para botar esse guarda municipal fazendo o quê? Ir pro meio da rua trocar bala com quem? Arriscar a vida de quem? Dele, que vai estar na cadeira da prefeitura dele ou no sofá da casa dele luxuoso em algum lugar? Né? Não, né? Quem vai estar arriscando a vida são os agentes de segurança. É o policial militar, o guarda municipal, a policial militar, a guarda municipal, que tem família, que tem, enfim, que tem a sua vida para zelar. E eu acho que nós, além de tudo, nós temos que fazer um debate sério sobre esse agente, porque eu acho que é fundamental disputar também a mente e o coração desses agentes, porque a gente precisa ter eles como aliados para poder avançar de forma mais efetiva na nossa política de segurança pública. Ele tem que estar ganho, inclusive, ideologicamente, efetivamente, para a política que ele vai ajudar a implementar. E eu fico muito preocupado, porque eu vejo os policiais, os guardas, serem chamados por essa extrema-direita, atiçados por essa extrema-direita, para uma guerra, sendo chamados por uma guerra. Eles todos vibram com essa possibilidade, mas eu acho que eu fico pensando se eles estão raciocinando que quem vai botar a vida em risco são eles, não são esses. Não é o guarda, não é o deputado federal, não é o prefeito, não é nada. Nem todos eles estão vibrando. Não, sim. Aí eu também parto eu tô falando de uma parcela, sem dúvida nenhuma. Mas com certeza tem uma outra parcela que tá muito atenta para isso que tá acontecendo. Então, eu acho que a gente tem que fazer esse debate, porque esses policiais, inclusive, aí eu vou pegar os policiais militares em específico, eles estão numa lógica eterna de arriscar suas vidas por quase nada, por uma lógica de política que é só de enxugar gelo, porque não se combate essa lógica das facções, do tráfico, dessa lógica de insegurança pública com a política que está sendo implementada agora. E, né? Técio, isso é tão grave, isso que você está chamando a atenção é tão importante e é tão grave para concluir, né? Nosso último ponto aí. A polícia militar está sendo usada como mercadoria político-eleitoral. Exato. A vida do policial, só para fazer esse recorte, a vida do policial está sendo usada como mercadoria política eleitoral. Exatamente. O cara faz um programa que afeta a rotina do policial na campanha, para a campanha, sem conversar, sem ouvir. Os policiais hoje passam por um processo de adoecimento. Você imagine, Técio, você sair de casa todo dia para colocar sua vida em risco. As pessoas pensam que isso é brincadeira. Acho que não. Os políticos profissionais, eles estão tratando a vida do policial como se ela fosse uma brincadeira e como se ela pudesse ser usada como moeda política eleitoral. É um absurdo. É um absurdo. Precisa ter uma reação, inclusive, desses policiais contundentes, porque, como eu disse, eu acho que a maior parte não concorda, mas há um sentimento meio dúbio, né, que vai ganhando, parece que está alimentando. Eu acho que a experiência, como... O que foi? Eu sempre, na minha interação com policiais e tudo, eu pergunto assim, o que foi que mudou na qualidade de vida de qualquer policial, de qualquer força do Brasil durante o governo Bolsonaro? Eu lhe digo, o risco de vida. Porque ao dificultar a fiscalização do trânsito de armas, quem é que está lidando com grupos armados no dia a dia? Além da população, o policial. Exato. Que hoje se está mais exposto, inclusive, a um enfrentamento com um tipo de armamento que outrora não estava em circulação, mas que passou a circular. Que passou a circular na mão de grupos armados. E esse policial foi exposto por meio da irresponsabilidade de políticos profissionais que enxergam nisso um meio de vida. Exato. Usando e colocando a vida do outro em perigo. Exato. Então isso precisa, de fato, é uma agenda que a esquerda precisa abraçar e dizer assim, o que tem-se de proposta é algo para proteger a sociedade, mas também para transformar a vida dos policiais, para melhorar a vida dos policiais, fazer com que o trabalho, a atividade policial não seja confundido com você ir para guerra e, consequentemente, você colocar sua vida em risco o tempo inteiro.
Ele está colocando a sua vida em risco para poder favorecer a política ou blá blá blá, que não tem. Tem política é uma coisa, blá 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 é outra. Blá 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 para ganhar like é outra. Ele está botando a sua vida em risco para um deputado federal ou um senador ganhar o rios de dinheiro sentado naquela. Não vai trabalhar, que jamais vai querer que o filho. Nunca. Ninguém. Quer dizer, nós temos o. Inclusive, tem deputado federal. Ela é uma ilustração da como é fácil, né? Como você engana as pessoas. Todos políticos. Uhum. Todos vivem do Estado. Todos vivem de dinheiro público. Sim. E aí vendem uma coisa, são liberais, né? Sejam empreendedor. Porque nós vamos viver do dinheiro dos seus impostos. Nós vamos ver do seu dinheiro, viu? Exato. Mas você tem que ser... Então, é uma lógica que precisa, né? De fato, precisa se enfrentar e precisa se enfrentar isso com contundência e precisa dizer, esta sociedade que nós defendemos é uma sociedade que a segurança pública é feita de uma outra forma, é feita por processos de prevenção e de cuidado que também devem alcançar os operadores de segurança pública, porque eles também são afetados, hoje sofrem com todos os tipos de problema, inclusive com estando suscetíveis ao adoecimento mental de maneira recorrente, vários estudos mostrando que essas tensões e essas situações criadas por uma orientação de política pública, Sim. que os expõe à violência. Existem família, várias estratégias, inclusive no Brasil, estratégias como trabalha essa Polícia Federal, de menor exposição possível do seu operador a uma atividade, a um tipo de situação de violência. Sim. Então, isso não pode ser exceção, isso precisa ser a regra. Para que nós tenhamos a preservação também da vida dessas pessoas e de suas famílias. No final das contas, nós estamos aqui lutando, primeiro, porque nós queremos ter uma periferia, o jovem da periferia com vida. Esse jovem que não enxerga a sua perspectiva de chegar nem aos 30 anos, e ele não só enxerga, não é por uma questão subjetiva, é porque os dados concretos mostram isso, né? Quantos jovens a gente está perdendo antes dos 20, antes dos 25 e antes dos 30 anos de idade para essa lógica. Mas só que a gente não está falando só da vida desse jovem que tem as suas oportunidades ceifadas ainda na infância por essa desigualdade social brutal. Nós estamos também falando do policial que nada mais é do que um trabalhador, né? Que vende a sua força de trabalho. Lógico, é um agente do Estado que tem uma tarefa de contenção, de retaliação, de policiamento ostensivo, né? Mas, querendo ou não, é um trabalhador que tem um salário... Sobretudo um trabalhador. Sobretudo é um trabalhador que tem ali um salário, etc. E nós aqui temos o papel de fazer essa discussão, porque no final das contas, só quem está morrendo somos nós. Só quem morre são os pobres. Ou você acha que você que é policial... você é rico, né? Você é um trabalhador pobre como nós. Então, assim, quem está morrendo somos nós. É policial que morre, de vez em quando aparece um, né, que é assassinado, ou em serviço, ou porque tá... olha só, às vezes é obrigado, não só porque o salário não dá conta, e aí é obrigado a fazer bico, né? E aí, às vezes, arrisca a sua vida e perde a sua vida fazendo hora extra em outros lugares. Enfim, é uma realidade complexa. Então a gente está aqui lutando, no final das contas, porque a gente quer ver a nossa sociedade viva, pulsante, principalmente as pessoas da periferia, os trabalhadores, e a gente está meio que cansado de se render, né, e de ver as nossas vidas sendo perdidas nessa lógica da violência. Gente, para concluir, eu tinha falado que era a última pergunta, mas aí para concluir de fato, pergunta rápida, resposta sucinta. Você não foi preparado para isso, tenho certeza. Mas eu quero perguntar para você, Fábio. Talvez a primeira pergunta seja mais fácil, mas a segunda vai ser um pouco mais difícil. Pelo menos na regra dos nossos entrevistados aqui tem sido isso. Um bom livro para você ler e se informar mais sobre essa situação da segurança. Um bom livro de leitura leve também, mas que seja didático, que você aprenda. Quando você lê, você aprende muito. Seria uma boa introdução, talvez, a esse debate sobre segurança pública. Tem algum para indicar? Eu citaria aqui o livro do professor César Barreira, Crimes por Encomenda. É um livro que mostra um pouquinho... As pessoas pensam, né, que o crime e a violência é um universo circunscrito, e não é.
ele é parte da vida social, ele é parte da dinâmica da vida em sociedade, tem muitas peculiaridades. E eu acho que Crimes por Encomenda, o César, ele consegue mostrar isso trabalhando uma realidade que envolve os crimes de pistolagem, um pouco da história dos crimes de pistolagem no nosso estado. Ótimo. E um filme ou uma série boa de se assistir? Eu diria o documentário Notícias de uma Guerra Particular. O documentário é muito fácil para um professor da UFC. Eu quero um filme. Final de semana, quero espairecer um pouco, mas não quero me alienar muito. Quero assistir uma coisa que... Eu acho sempre Cidade de Deus Cidade de Deus é um clássico. É muito clássico. fácil também, só tá indo na facilidade. Cidade de Deus é espetacular, né? E o Notícias de uma Guerra Particular, apesar de ser um documentário, ele é um documentário muito interessante que mostra vários pontos de vista. Uhum. Então, mostra o ponto de vista do policial, do morador e do traficante. E é um filme que tem uma influência na produção do Cidade de Deus também, assim. Legal. Então, só por causa disso, tá liberado também o documentário aí pra assistir. É ótimo. Luiz Fábio, muito obrigado. Muito obrigado mesmo, assim. Eu espero que eu possa te aperrear outras vezes aí, no privado, no particular, pra tirar uma dúvida. Luiz Fábio, tô me perguntando isso daqui, como é que eu faço pra me orienta aqui, onde é que eu tenho que pesquisar, me informar, estudar, qual é o artigo que eu tenho que ler pra poder se aprofundar mais ainda no debate. Esse episódio, pra mim, ele é carregado de muito significado, assim, tipo, tem 2 pontos que, coincidentemente, são os pontos mais importantes dessas eleições, né, que é saúde e segurança pública, né. A educação, no meu ponto de vista, seria um tema mais estratégico pra gente estar debatendo de forma mais aprofundada. Mas, querendo ou não, esses são os temas que vêm tomando de conta, né? Porque a nossa população se sente insegura e quando você fala de saúde pública, eu não vou nem entrar porque já foi tema do episódio passado, né? Mas as pessoas são abandonadas, né, nesse quesito. Então, esse tema de segurança pública foi muito importante para mim, muito bom ter conversado com você. Passou rapidinho essa 1 hora e um pouquinho aqui que a gente está. Eu espero que você esteja livre para eu te perturbar de novo aí outras vezes. Perfeito. Tess, agradecer e lhe parabenizar. Que sorte teríamos se todos os políticos, né, buscassem fazer um debate qualificado sobre diferentes temas, né, e não apenas trabalhar com a desinformação, né, com a ignorância, né, assessorado com péssimas assessorias muitas vezes. E você está promovendo esse tipo de debate, promovendo um debate qualificado. Isso é um trabalho, eu acho que inclusive pedagógico, muito importante da sua ação política. Então, queria lhe parabenizar por isso. Que é isso, cara. Eu me sinto lisonjeado aí. Tô cheio de perna agora. Gente, assim a gente encerra mais esse episódio do Nós Pode. A campanha eleitoral tá se aproximando. Em breve vamos ter mais notícias e mais novidades aí sobre esse processo. O nosso programa de governo tá ficando já arrumadinho, afinado. Dia 13 de julho, inclusive, vai haver o nosso último seminário temático na sede do PSOL, né, ali na Monsenhor Bruno 3008, e o tema desse seminário é juventude. Então, você que está nos assistindo, quer fazer parte desse debate, é só colar lá a partir das 9 horas da manhã, dia 13 de julho, a partir das 9 horas da manhã, na Monsenhor Bruno 3008, na sede do PSOL, o debate, nosso último debate temático, né, nosso último seminário temático sobre juventudes. E a gente quer fazer esse debate. Lembrando também que agora a gente vai começar nossas caravanas da nossa Fortaleza, né? Pela periferia de Fortaleza. Olha só, nós estamos construindo nosso programa de governo com os seminários temáticos, já foram 4, né? Falta só mais um, foram ao total de 5 seminários temáticos de eixos importantes para debater com a nossa intelectualidade e as pessoas da nossa cidade. Estamos promovendo esse podcast, o Nós Pode, que também tem essa iniciativa de ajudar no debate programático, e para além disso, nós vamos agora ocupar os territórios. Então, nós vamos começar pela Granja Portugal e Granja Lisboa, vamos juntar os 2 bairros ali na José Abílio para poder fazer esse debate, escutando as pessoas da nossa comunidade para saber o que as pessoas têm a dizer, quais são as críticas, mas também quais são as soluções que elas apontam para a nossa cidade, porque as pessoas não acreditam nisso, mas as pessoas da nossa periferia têm o que dizer e sabem o que propor para resolver o problema da nossa cidade. Logo em seguida, nós vamos fazer também um seminário no Bom Jardim, dentro do residencial Ana Facó,
que pra gente é muito significativo, tem muita importância, e depois vamos começar a rodar a cidade pros outros lados. Vamos ter no Janguruçu, vamos ter no Barroso, vamos ter no Conjunto Esperança, vamos ter no Pirambu, depois a gente vai pra Praia do Futuro, enfim, vai rolar caravana, nossa Fortaleza em toda a periferia, porque a gente quer construir o nosso programa de governo junto com as pessoas. Veja, um dos pontos principais desse programa de governo é a participação popular. E a gente quer chamar você para participar, não só do governo, mas também para participar da elaboração desse programa de governo. Então, segue junto, compartilha esse episódio para todo mundo e até a próxima. É isso aí. Nós pode.